Olá, aqui é o Cachorrão Dev, pode me chamar de Edu. Pessoal, a última aula foi sobre orientação a objetos, né? Onde a gente criou o nosso objeto ali, conta bancária, e manipulamos um pouco ali o nosso objeto, certo? Hoje a intenção aqui é a gente conversar mais sobre orientação a objeto, dado que é um assunto muito importante e dado que é um assunto que, para a gente ir para o próximo passo sobre isso, né? A gente precisa primeiro não deixar dúvidas sobre orientação a objetos mesmo, né, os conceitos e tudo. Então, eu vou aqui, ó, vou criar aqui uma classe nova, né, chamada aluno, para a gente conversar um pouco, tá? Bom, é public class aluno, né? Dado que a gente já viu, esse é o escopo de uma criação de uma classe, certo? Tudo que está dentro aqui do abre e fecha chaves é o que vai compor a nossa cápsula, que vai compor a nossa classe, certo? A gente também sabe que uma classe ela é composta de atributos, um construtor, né, construtores ou um ou mais construtores, e também métodos, certo? Como que geralmente, pessoal, na vida real mesmo, né, no dia a dia, como que geralmente é uma classe, né? A classe ela pode ter várias formas, né? Depende muito do seu uso. Mas o, a classe mais comum é o modelo. É o modelo de alguma coisa. Como assim? Vamos dizer que nós estamos fazendo um programa para uma escola, certo? E a gente precisa cadastrar alunos nesse sistema. Provavelmente em algum lugar vai ter uma, vai ter um momento que a gente precisa criar o objeto aluno. E provavelmente se for Java, né, vai ter a classe aluno. É esse exemplo que eu quero trabalhar um pouco aqui com vocês hoje, tá? Vamos pensar nesse cenário, né? Um cenário hipotético e que a gente explore os conhecimentos que a gente aprendeu até então, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né? Quais são as características de um aluno, né? Quais são os atributos que a gente pode ter aqui para o aluno? O nome dele, né? Então, private string nome é um atributo, ele é privado, ou seja, apenas a classe pode acessar esse componente. E nome é um texto, né? Ou seja, uma string. Beleza. E vamos colocar a idade dele também. Geralmente a gente não coloca idade como números quebrados, tipo, eu tenho 2,5 anos. Não, são números inteiros. Eu tenho 3 anos, eu tenho 12 anos, eu tenho 25 anos, certo? São números inteiros, então vamos estar utilizando aí o int, né, para isso. Vamos ver aqui outra agora. Temos o nome, temos a idade e temos a série, né? Hoje não é mais série, né? O ano, né? Em que ano que ele está, né? Então, private int ano. Né? Se ele está no primeiro ano, no segundo ano, enfim, né? Vamos colocar aí também essa característica, né? Esse atributo. Vamos ver aqui o que mais a gente consegue ter desse aluno aí, né? Se ele já reprovou. Ele é repetente, na real, né? Beleza. Acho que por hora tá bom, né? Beleza, galera. Bom, agora eu vou criar o construtor dele aqui, né? O construtor, ele tem sempre o mesmo nome da classe. Então, aluno. E aqui, galera, você estando no IntelliJ, eu vou ensinar para vocês uma coisa que dá para vocês utilizar, uma ferramenta, tá? Que dá para vocês utilizarem. Como vocês sabem, a gente consegue utilizar os métodos, né? Os métodos públicos, para estar atribuindo valores e recuperando valores referente aos atributos. Ou seja, lá fora, quando eu chegar aqui, ó, aqui
estiver no meio do programa, né, e precisar criar um novo objeto aluno, né? Objeto, novo aluno, new aluno, certo? Criei um aluno. Vamos dizer que eu preciso obter o nome do aluno de algum jeito, né? Novo aluno.nome. Não tem, né? Não tem um ponto nome. Por quê? Porque ele é privado. Eu não consigo acessar um atributo privado de fora da classe, certo? Por via de curiosidade, né? Se a gente mudar aqui private para público, olha só que interessante. Novo aluno.nome. Consigo. Olha lá, ele apareceu, tá vendo? Ponto nome. Ou seja, ele ficou um atributo público. Por convenção, utilizamos atributos privados. E sempre quando a gente precisa obter um valor, a gente obtém através dos métodos. Esses métodos são chamados de get. Get ano, get nome. Olha só, ele até dá uma dica aqui pra gente. Ó. Public string get nome. Tá vendo? Olha lá, ele criou para mim já um método. Um método que ele retorna uma string. E essa string é o nome. Então, com esse método, eu consigo vir aqui no aluno.getNome. Ou seja, ele vai me retornar um nome, né? Eu preciso de uma variável para receber isso. String nome. Bom, beleza, né? Nada que a gente já não tenha falado antes aqui. Mas o que eu não disse até então é que existe um padrão aqui. Existe um padrão que é utilizado, inclusive no dia a dia de vocês, se vocês aspiram a ser programadores, né, desenvolvedores, que é o seguinte. Vou apagar aqui, tá? Que é o padrão do getSet. Ou seja, get para eu recuperar os valores, set para eu colocar os valores. Então, olha só. Se a gente clicar com o lado direito, clicar aqui em refactor. Generate. Clica aqui em Generate, né, ou Alt Insert. Meu teclado não tem insert, por isso que eu também vim aqui. Também quis postar para vocês, no Generate. Aí, ó, ele fala assim, o que você quer gerar? Construtor, getSetter, essas outras funções a gente ainda vai ver. Mas, bom, eu quero gerar get e set. Olha só, você quer gerar get e set de qual atributo? Nome, idade, eu quero de todos. Selecionei todos. Olha lá, ó. Ele já criou para mim get nome, set nome, get idade, set idade. Olha lá, ó, get ano, tá vendo? Uma pequena atenção aqui. Quando a gente quer recuperar um valor e ele é booleano, a gente não utiliza a palavra get, a gente utiliza a palavra is. Ou seja, é repetente? Né? O is, né, ele serve para isso. Quando a gente tem variáveis booleanas, e o padrão é utilizar um is na frente. Tá bom? Fica aí a dica, beleza? Legal. Então, aprendemos que a gente tem um padrão aqui a ser seguido. Sempre vai ser assim? Quase sempre. Existem exceções diferentes para quando a gente quer criar modelos, mas essa é uma outra história. Vocês podem adotar isso aqui como padrão, tá bom? Existem até bibliotecas que já criam isso por trás dos panos para você, como o Lombok. Eu ainda vou trazer vídeos sobre o Lombok, mas por hora o que a gente tem é isso, né? A gente ainda está aprendendo, a gente está vendo aqui o que tem, que a gente tem para aprender, quais são as nossas ferramentas, né? Bom, pessoal, agora que eu tenho aqui como setar nome, né, tal nome, pegar as coisas e tal, vamos ver aqui, ó. Né, vamos lá. Novo aluno, né? Ponto set nome. O nome dele vai ser Andriolo. Amigo meu de infância aí, né? Novo aluno.set ano. Ele tá no terceiro ano. Novo aluno.set idade. Ele tem 25 anos. Tá porra. 25 anos.
No terceiro ano, né, tá de sacanagem, né, pô, tem 17. Novo aluno, ponto. 7 repetente. Falso, ele nunca repetiu. Bom, agora nós temos aqui o nosso aluno, né, com todas as variáveis setadas, certo? Como vocês sabem, a gente pode ter mais de um construtor, não é? Então, se a gente vir aqui, a gente pode criar um outro construtor chamado aluno, né, obviamente. E quando a gente cria um outro construtor, obrigatoriamente os parâmetros devem ser diferentes. Senão nós teríamos dois construtores exatamente igual. Dá até erro. Então, eu quero criar um construtor que eu já passe de cara na hora de criar o objeto tudo isso. String nome, certo? Int idade, int ano e boolean repetente. This.nome, quando eu utilizo a palavra this, eu estou referenciando ao meu atributo da minha classe, recebe nome. O nome sem o this é o parâmetro que eu estou passando aqui, certo? This.idade, né, recebe idade. This.ano, recebe ano. Boolean, Boolean this.repetente, recebe repetente. Dessa forma, eu consigo criar. Olha lá, vou criar um outro aluno. Aluno, novo aluno 2. Recebe new aluno. Só que dessa vez eu já vou passar tudo para ele. Eu vou passar um nome, vou chamar de Jéssica. A Jéssica está no segundo ano, ela tem 15 anos e ela tem 16 anos. Não, tem 17 anos e ela é repetente. Olha lá. Tá vendo aí, ó? O IntelliJ até marca para você. Nome, idade, ano, repetente. Bom, pessoal, dessa forma, né? Existe essa forma aqui. E existe essa forma aqui. Edu, fala para mim, qual que é a forma certa? Não existe a forma certa. Existe a forma que você... Depende de como você vai estar utilizando. Mas quando a gente está criando modelos, né, criando bases para objetos simples, como por exemplo aluno, é muito comum a gente utilizar a estrutura getSet e muito comum a gente ter um construtor do qual a gente já passe logo tudo de cara. Olha só, ao invés de eu ter aqui, ó, ao invés de eu ter 5 linhas, eu criei tudo em uma linha, certo? Então é muito melhor, né? Muito mais bonito, muito mais elegante. Então é muito comum a gente estar utilizando construtores já prontos, beleza? Tem como ser parcialmente pronto, tá? Vamos supor que eu quero um outro construtor agora, olha só. Aluno. Né? Só que dessa vez, esse construtor ele vai ter string nome, entidade e int ano e int entidade, né? E int ano. This.nome recebe nome, this.idade recebe idade, this.ano recebe ano. Olha só, agora eu tenho 3 construtores, o vazio, certo? O que eu passo tudo, menos se ele é repetente ou não, e o que eu passo se ele é repetente ou não. Bom, sabendo disso, então, agora a gente consegue criar o aluno, novo aluno 3, né? New aluno. Vai ser o Valério. Ele tem... Agora que eu vi que eu confundi aqui, é 17 anos e segundo ano. Né? O Valério, ele tem 15 anos e ele tá no 8º ano. O cara com certeza repetiu, né? Mas esse construtor aqui a gente não passa o repetente, viu só? A gente conseguiu criar um construtor que a gente não passa o repetente, ou seja, a gente não passa tudo.
A gente não passa todos os atributos. E vão existir casos que você vai ter que pensar se você realmente passa todos, né? Ou provavelmente você vai ter alguma coisa que você não vai passar ali na hora. Vamos supor que nesse caso aqui, né, a gente precisasse fazer uma lógica onde a gente precisasse descobrir se esse aluno ele é repetente ou não. Então, existe uma lógica lá no nosso sistema que, ó, se novo aluno ele tiver ponto get idade for maior do que 14 e o novo aluno ponto get ano for igual a não, deixa eu ver aqui, for igual a 8, então eu sei que ele é o repetente. Porque, pô, o cara tem mais de 14 anos, o cara tá no 8º ano ainda. Então, se isso acontecer, então novo aluno, ponto 7 repetente, é true, certo? Se não, novo aluno, ponto 7 repetente, recebe false, ou seja, ele não é repetente. Nesse caso, né, a gente sabe que o novo aluno, né, novo aluno, ponto is repetente, vai ser, né, porque ele tem 15 anos, ou seja, ele tem mais do que 14 e ele tá no 8º ano. Olha lá, ó. Então abstraiam comigo, né? Pensando assim, em construtores, né? A gente tem o primeiro exemplo, um construtor vazio, e a gente vai, ao longo do nosso código, setando aquele aluno, né? Vai colocando nome, em qual ano que ele tá, idade, se ele é repetente ou não. E existe um outro que a gente já passa tudo, ó. Esse aqui é o aluno, tá pronto, é isso aqui mesmo, pode criar, esse cara é o aluno ali. E existe um outro que é o parcial, né? Que, poxa, eu não sei bem se o cara é repetente ou não, né? Eu tenho que verificar isso em uma outra parte do sistema. Aí outra parte do sistema vai passar uma lógica e vai verificar se ele é repetente ou não. Um exemplo, tá, galera? Mas é justamente esse é o papo aqui. É justamente trazer aqui de uma forma mais informal a utilidade, né, desses recursos da linguagem do Java, no caso aqui, né? Mas eu posso falar para vocês que linguagens que são orientadas a objetos, né, todas são assim, certo? Existe um nome para esse conceito, né? Para o conceito de você, para um mesmo método de uma classe, você conseguir ter variações. Chama-se sobrecarga de método. Quando você consegue sobrecarregar um método, ou seja, ele tem diferentes atuações dependendo de quais parâmetros você passa para ele. Ah, e se eu criar um lá que só passa o nome? E eu vou utilizar ele de uma outra forma. Ah, um que passa o nome e se ele é repetente ou não. Entendeu? Mais ou menos nessa pegada. Isso é muito comum Isso é muito comum. De você ter vários construtores, cada um ali pensando tem um propósito diferente dentro do código. Bom, pessoal, é isso. Esse é o papo que eu queria ter com vocês, né? De explorar um pouco mais aqui. Tivemos aula de orientação a objeto. Eu falo um pouco mais conceitual, dou uma viajada ali. E aqui eu gostaria de dar mais uma firmada. Então, se você tem uma dúvida, né? Ficou alguma coisa que você gostaria de entender melhor, deixa nos comentários aí, beleza? Eu com certeza vou estar respondendo você. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de hoje e até a próxima.